Tov, tenho endereço. A ti dou toda a glória e toda a honra, Senhor. E te agradecemos a tua presença neste lugar. Tu és tudo para nós. Tu és tudo o que nós precisamos. E eu te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Segunda Coríntios 8:9. Vamos abrir em 2 Coríntios 8:9. Segunda Coríntios 8:9 diz aqui: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Adão e Eva, criados por Deus, colocados no melhor lugar do planeta Terra, no paraíso na Terra. E a intenção de Deus era criar alguém que pudesse estar com ele sempre. Mas, no entanto, não queria tirar deles o poder de decisão. Não queria tirar o livre-arbítrio. Por isso colocou no meio do jardim uma árvore, conhecimento do bem e do mal. Mas disse ao homem: não comas dela, porque senão morrerás. A mulher, iludida pela serpente, comeu do fruto, deu a Adão. Adão comeu do fruto. E os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. Tiveram conhecimento do bem e do mal. E a partir daí foram expulsos do melhor lugar da terra. Mas Deus, no seu infinito amor, pensou: bem, mas eu não quero perder o homem, eu não quero perder a mulher, eu não quero perdê-los. Então instituiu um processo pelo qual o homem podia estar com Deus. E esse processo era através do sacrifício de animais, porque o sangue desse animal cobria os pecados até o próximo ano. E assim o povo podia buscar a Deus e estar com Deus. E Deus os podia abençoar. Só que, perante tentativas e erros, tentativas da parte de Deus, erros da parte dos humanos, o povo foi-se afastando de Deus. E mesmo na época de Jesus, aqueles que se diziam religiosos, aqueles que acreditavam que estavam a fazer a Deus, e entre eles havia alguns que realmente faziam isso e eram sinceros de coração. Mas havia outros que faziam porque tinha que ser. Não pelo amor a Deus. E por isso Jesus se manifestou, não só para mostrar a hipocrisia de alguns sacerdotes, mas também para buscar toda a gente
para o conhecimento do Deus vivo. Porquê é que Deus fez com que Jesus viesse? Para que ele fosse o Cordeiro de Deus e parasse o sacrifício de animais, para que o sangue de um homem fosse substituir o sangue de animais. Com a morte de Jesus, ele pagou o preço por toda a humanidade. E ele na cruz, não só ele morreu, mas ele também levou sobre ele o peso da humanidade toda. Levou a maldição toda que estava destinada à humanidade por causa da desobediência. E ele na cruz se fez pobre para que nós pudéssemos ser abençoados e enriquecêssemos. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então entenda uma coisa. Deus tem um processo para nos abençoar. E nesse processo ele já fez tudo. Agora cabe à nossa parte de fazer. Crer nele, confiar na sua palavra. E a palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado. Por isso o que vamos fazer é exatamente isso, semear. Amém? Vamos semear. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha. E Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, Senhor. Em ti confiamos. Nada vamos ter falta nunca, porque, Senhor, és tu que estás a encher a nossa boca de bem. No nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. Perguntaram a Jesus: então, mas onde é que se deve adorar? Uma samaritana perguntou a Jesus: onde é que se deve adorar? Nós adoramos aqui. Vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? E Jesus respondeu: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Sabe que nós podemos estar a adorar, mas nós não estarmos aqui a adorar mesmo. Mesmo de corpo presente, mas a nossa cabeça está no outro lado. Quando nós oramos, o que é que estamos a fazer? Estamos a buscar a presença de Deus? Ou estamos a pensar o que é que vai ter sido fazer, o que é preciso fazer amanhã, hoje, o que é preciso fazer? Não, eu tenho que resolver este assunto, aquele assunto. Eu lhe vou dizer uma coisa. E é importante você perceber isto. O mundo espiritual domina sobre o mundo físico. Porquê é que as pessoas são curadas? Por causa disso mesmo. Porque o mundo espiritual domina sobre o mundo físico. E a doença está no mundo físico. Todos os problemas estão no mundo físico. Que podem ser resolvidos primeiro no mundo espiritual, através da oração, da nossa confiança em Deus, e depois é resolvido no mundo físico.
que é que eu vos quero dizer com isto? Em miúdo, eu sempre acreditei em Deus. Sempre. O que fazia e o que buscava a Deus era sincero. E não estou a dizer que as pessoas não o façam. Indiscutível, nem ponho em causa. Mas eu estou a falar do que é que aconteceu comigo. O que eu fazia com sinceridade. Quando uma vez vi fazerem maldição à minha frente, eu não sabia o que fazer, não sabia se iria impedir, eu não sabia o que é que ia fazer. Então fiz a única coisa que sabia, foi baixar a minha cabeça e pedir a Deus, Senhor, não permitas que esta maldição atinja a pessoa para quem é dirigida. Porque era aquilo que eu achava que podia fazer, porque eu não tinha conhecimentos suficientes. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a vontade de Deus. Eu só não queria o mal. À medida que foi conhecendo mais e mais a palavra de Deus e percebendo um pouco mais daquilo que Deus quer, e eu sei que ainda estou muito longe, eu percebi que Ele nos deu uma autoridade sobre nós muito maior do que nós imaginamos. Uma autoridade que nós podemos usar a nosso favor e a favor das pessoas. E essa autoridade deve ser usada da nossa parte com determinação e confiança em Deus. Confiança que no mundo espiritual algo vai acontecer. Eu lhe vou dar exemplos de coisas que aconteceram com um homem de Deus. Um homem de Deus estava numa reunião e começou a orar. E quando começou a orar, entrou em espírito. E em espírito percebeu que havia um problema com a ex-esposa do pastor. Essa ex-esposa do pastor estava a fazer chantagem ao pastor e estava a tentar criar problemas. E o pastor, orando a Deus, disse: o que é que eu posso fazer? E ele disse: ordena ao espírito que está a impulsionar essa mulher para vir contra o pastor, ordena que esse espírito pare. Ele assim o fez. E essa mulher nunca mais criou problema. Nós temos domínio no mundo espiritual e muita coisa que acontece no mundo físico tem a ver com o que o diabo levanta contra nós. Guerras, conflitos, não vêm de Deus. Vêm daquilo que o diabo prepara para tentar nos atacar e derrotar. Mas nós temos que perceber e entender a vontade de Deus para todos nós. Amar a Deus acima de todas as coisas é exatamente o que diz a palavra. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso quer dizer que alguma das coisas que você gosta muito de fazer, calhar, você vai ter que desistir. E você diz assim, espera aí, mas ter que desistir? Dito desta forma, parece muito duro, não é? Então eu vou deixar de ser aquilo que sou por causa de Deus? Sim. Sim. É isso mesmo que eu vi.
Há coisas, muitas das vezes, que nós não entendemos. Mas é como funciona o nosso coração de humanos. Às vezes agarramos em objetos que agarramos sentimentalmente a eles, porque pertencem a uma determinada pessoa que nós amávamos muito, porque por vários fatores. E isso, sem você saber, rouba a sua comunhão com Deus, rouba o seu relacionamento com Deus. Você tem que se largar desses objetos. Eu sei porque Deus me pediu a mim para fazer isso. E porque... Então, mas nós podemos continuar a amar as pessoas, mas não colocar elas no centro. No centro está Deus. O nosso amor deve ser dado todo a Deus. Não quer dizer que nós não amemos a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares. Não é nada disso. Mas o nosso amor, o nosso primeiro amor, tem de ser dado a Deus. Ao fazer isso, nós abrimos portas para a nossa vida espirituais enormes. Coisas que nós não imaginávamos ser possíveis, se tornam possíveis. Deus mostrou há anos atrás, há muitos anos atrás, até mesmo no princípio, começou logo no princípio, quando eu aceitei Jesus, mostrou-me muita coisa. Mas depois mostrou-me coisas muito grandes, mesmo muito grandes. Coisas enormes. Coisas que eu fiquei de boca aberta. E se naquela altura eu fiquei de boca aberta, agora, como estou, ainda mais eu fico. Porque Deus tem o poder de mudar tudo, a qualquer altura. E eu quero que você entenda isso e compreenda isso. Ele tem o poder para curar. Ele tem o poder para mudar. Ele tem o poder para fazer tudo. Tudo. Exatamente tudo. Você diz tudo, mas mesmo tudo. Sim, tudo. Você que é casado. Pois eu estou a falar de casado, mesmo casado. Eu estou a falar casado, de papéis assinados. Um compromisso perante os homens e perante Deus. Aqueles que estão casados, as vossas vidas se uniram de uma forma que você não imagina, tanto fisicamente como espiritualmente. Você diz, mas a minha esposa se afastou de mim, o meu esposo se afastou de mim. Eu lhe digo, ora para que o seu relacionamento se volte a acontecer. E vocês os dois caminhem com Deus. E você vai ver que isso vai acontecer. Então, mas como é que eu devo orar? Dando ordens. Porque o seu cônjuge, a sua mulher, o seu marido, são parte de si. Vocês estão a ouvir? São parte de si. Claro que se essa pessoa morreu, já não é parte de si. Eu quero que você entenda que Deus criou tudo em harmonia. Mas quer que nós passemos mais à frente. Porquê que os sacerdotes da altura não aceitaram Jesus? Porquê? Porque Jesus vinha trazer algo diferente. Vinha mostrar um pai amoroso, um pai que ama, um pai que quer cuidar, um pai que quer andar connosco constantemente. Algo que os sacerdotes da altura não viam e não viam da mesma forma. Acreditavam que as pessoas tinham de ser submissas a eles. Mas as pessoas têm de ser submissas a Deus.
A submissão a eles vem por causa de Deus, não o contrário. Com tudo isto que eu tenho a trazer, eu tenho dito, afinal, qual é o título da mensagem de hoje? Bloco a bloco. Há coisas da nossa vida e da nossa maneira de pensar que nós temos que tirar. E há outras que temos que construir. Veja o que está aqui escrito. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, os pensamentos, à obediência de Cristo. Então há formas de pensar que nós temos que estão erradas. Ouça, quando Jesus passou uma figueira e diz que ninguém mais come a fruta, amaldiçoou a figueira, a maldiçoeira se secou. E Jesus disse, tende fé em Deus. E nós pensamos assim, espera aí, mas foi Jesus que falou, porquê que Deus? Porque ele falou acreditando que Deus ia operar. Você está a entender? O poder não reside em nós. Nós somos unicamente as palavras que falamos que vai mudar a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Porquê que eu digo constantemente para ter cuidado com o que você fala? Porquê que eu digo isso? Para quê? Para chatear? Para fazer? Por quê? Experimente algo assim. Você tem um copo de água e tem café. Se você meter o café na água, a água fica suja. Mas se você meter a água dentro do café, fica um pouco mais aguado, mas fica café na mesma. O que é que eu quero dizer com isto? Há coisas que nós fazemos e maneiras de pensar que estão tão erradas que contaminam até a água pura. Porquê? Porque é completamente fora da vontade de Deus. Em Romanos 14, 23 diz, tudo o que não é por fé é pecado. Tudo o que é não acreditar em Deus, não confiar em Deus é pecado. Se você está a confiar a alguém por causa de resolver um assunto seu e não está a confiar em Deus, você está a pecar. Você está à espera de uma solução e confia que vai ser através de uma determinada situação que vai resolver o seu assunto, eu lhe digo que não vai acontecer assim. No entanto, se você confiar em Deus, as portas vão se abrir de situações, de sítios que você não imagina. Eu lembro-me da minha mãe uma vez contar. Ela trabalhou num hospital e ela dizia que muitas das vezes as pessoas entravam em histerismo por causa das dores e de terem sido operados, e às vezes chegavam lá e davam-lhes injeções de água, não era? Soro, injeções de soro, peço desculpa. E a pessoa, quando sentia a injeção, e passado um bocado acalmava e ficava bem, porque acreditava que afinal tinha levado alguma coisa para as dores. No entanto, não era nada, era apenas soro fisiológico. Mas a percepção de o acreditar que algo lhes ia fazer bem era o suficiente. Então, e Deus? E Deus? Vamos recapitular, vamos pensar assim. Deus criou o planeta Terra.
Criou tudo o que você vê agora. Tudo. Vá para um sítio alto. Quando você puder, vá para um sítio alto e olhe, principalmente para um sítio onde não haja casas, onde não haja prédios. Olhe e veja o poder de Deus. Olhe para o céu. Ouça, o planeta está tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que o homem tem problemas. E você diz, o homem tem problemas? Tem. Você sabe que cada vez que um foguete vai à Lua, tem de ser de tal maneira reforçado para conseguir sair do planeta Terra. Mas quando reentra outra vez, também tem o mesmo problema. Porque a Terra tem um escudo que protege contra algo exterior. Está tão bem feito o planeta que não há nada igual no universo. E você acha que um Deus assim, que fez tudo bem, não é capaz de resolver os nossos assuntos? Não é capaz de endireitar a nossa vida? Então há linhas de pensamentos que nós temos que tirar de mim. Exatamente o que está aqui escrito. Destruindo todos os conselhos, toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Tudo o que possa impedir o conhecimento de Deus na nossa vida tem que ser retirado de nós. Ouça, Paulo não era um homem qualquer. Paulo não andou com Jesus. Era um dos apóstolos que não andou com Jesus. Mas Paulo foi chamado no caminho de Damasco, quando ele levava cartas para prender aqueles que seguiam Jesus. Deus o chamou. Mas este homem não era um homem qualquer. Era um homem que tinha muito conhecimento. Inclusive, era um próprio juiz na terra. E, no entanto, ele dizia que refutava todos os conhecimentos que tinha para poder ter Cristo na sua vida. Quer dizer, que ele agarrava em tudo o que sabia e mandava fora para poder ter mais conhecimento de Deus. Não estamos a falar de um homem qualquer. Um homem que, se calhar, hoje em dia seria um catedrático, alguém com estudos muito reconhecido, se calhar mundialmente. Mas ele agarrou e mandou tudo isso fora para conhecer mais e mais e mais de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Muitas das vezes impedimos a bênção de Deus na nossa vida por causa do conhecimento que temos. Impedimos a bênção porque conhecemos demasiado certas situações. E acreditamos muitas das vezes mais no nosso conhecimento do que daquilo que Deus pode fazer. Apareceu-me uma carta em casa. Uma não, foram muitas cartas. Mas começou por uma, não é? E nessa carta dizia que eu tinha uma dívida muito grande. Uma dívida que eu não conseguia pagar, era impossível pagar. Impossível mesmo pagar. E eu agarrei nessa carta e fui orar, porque eu não tinha forma de resolver. E eu fui orar. E Deus me disse que aquilo que eu estava a orar, aquela carta que me estavam a apresentar, aquilo que eu estava a orar, ia desaparecer como o fumo. E eu acreditei em Deus, porque eu não tinha outra forma. E sabe o que é que aconteceu? Anos mais tarde. Não sei quantos anos, mas bastantes anos mais tarde. Talvez 10 anos mais tarde. Você sabe o que é que aconteceu? Exatamente isso. Desapareceu como o fumo. E está tudo resolvido. Porque
Porque eu entreguei nas mãos daquele que podia resolver. Porque eu não tentei resolver. Eu não tentei resolver nada, porque eu não tinha poder para fazer nada. Eu podia fazer desta forma, daquela forma, de outra. Não, podia buscar e tentar. Nada iria resolver. Mas sabe porque é que eu aprendi isso? Porque antes tentei resolver algumas coisas. E chegava a uma altura e não resolvia nada. E orava, e era o suficiente para resolver. E às vezes começa com pequenas coisas. Por exemplo, eu estava a fazer uma página de internet na altura com um irmão nosso, para uma igreja, e estávamos os dois, e ele, claro, ele é que sabia fazer, eu só estava a ajudá-lo a dar as ideias e tudo mais, e ele é que tinha o conhecimento, e chegava a uma altura para que não funcionava, não dava. E ele tinha conhecimentos, ele ainda é um engenheiro informático, ele é que tem conhecimento, não sou eu. E não conseguia passar dali, ali dava um erro, dava um problema e não dava, não saía. E eu virava para ele, espera aí, temos que orar. Orávamos, pedíamos perdão a Deus, buscávamos a Deus, buscávamos solução para aquele assunto e em minutos, você está a ouvir, minutos, estava resolvido. E passava-se para a continuação. E, no entanto, nós tivemos ali algum tempo, meia hora, uma hora talvez, a tentar resolver, a tentar ver. Eu, embora tenha conhecimento de programação não tão alto a nível do engenheiro informático, mas tinha alguns conhecimentos, estava a dar umas ideias, mas Deus, já está. Eu dou-lhes exemplo disto, como pode ser em qualquer coisa. Qualquer coisa que você imagine. Qualquer coisa. Eu disse que eu tive um problema de costas. Muito grave. Porquê que eu digo que era grave? Porque doía-me muito. E quando doía não me conseguia mexer. Não conseguia mexer. As dores eram tantas, se eu mexia uma perna era suficiente para me doer. Eu lembro-me na altura, eu ficava normalmente uma semana de cama sem mexer e a minha esposa levava-me à casa de banho e só eu me pôr em pé, eu tinha que endireitar as costas muito para evitar a dor. E só ir à casa de banho era uma aventura. Os médicos que me consultavam diziam, pois, isso é normal, isso é assim, tem que ser assim. Pronto, você leva as injeções para atenuar, mas pronto, é assim. Sabe que com Deus não funciona assim. Aconteceu-me na igreja, eu orei e a dor parou. Pronto, e você diz, então você foi curado. Sim, eu fui curado, mas você pensa que as coisas não voltaram? Aquilo que é curado tem que perceber uma coisa. Você tem que continuar a lutar para que continue curado. Porque o espírito que levantou o problema, aquele mensageiro do diabo que levantou o problema na sua vida, vai tentar várias vezes para ver se consegue estabelecer outra vez na sua vida aquilo que estava destinado para si. Então, de vez em quando, o diabo tenta levantar o problema outra vez. Eu tenho que agarrar na palavra de Deus e explicar-lhe a ele que ele não tem direito. E eu continuo curado. Em nome de Jesus. Então, você tem que entender uma coisa. O seu conhecimento não é o suficiente para resolver os problemas. Mas o conhecimento de Deus é mais que suficiente para resolver tudo. Quando Jesus disse, tende fé em Deus, tende confiança em Deus, acreditei em Deus,
Ele está a dizer, vocês podem orar, vocês podem confiar em Deus, porque tudo o pedires orando, creio que o recebereis, tê-lo-eis. Então há blocos da nossa vida que nós temos que tirar e mandar fora. Mas temos que colocar outros que fortaleçam a nossa vida, a nossa confiança em Deus, o nosso conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com Deus. E esses blocos, à medida que nós vamos colocando, vai criando uma muralha de defesa entre nós e este mundo. Se atualmente me chegarem ao pé de mim, não, isto não é possível, eu já não tenho a mesma reação de há anos atrás. Cada vez que me dizem a mim, não é possível, algo para a minha vida, eu começo logo a sorrir. Porquê que eu começo a sorrir? Porque as pessoas não conhecem de quem eu sirvo e de quem eu sou. E você diz, está bem, mas entenda, eu vou-lhe explicar uma coisa e isto é muito importante. É muito importante. Eu estou a falar de coisas da minha vida. Eu estou a falar de coisas de mim e da minha esposa. Eu estou a falar de coisas de mim e dos meus filhos que estão debaixo do meu teto. Claro que os meus filhos que já não estão debaixo do meu teto, se me buscarem, também irá ficar resolvido. Então, mas até e o resto das pessoas? O resto das pessoas têm que buscar a Deus. Eu posso ajudá-las e orar por elas. Mas se elas fizerem algo diferente daquilo que eu estou a orar, estão a destruir tudo o que eu estou a fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo. Alguém chega ao pé de mim e diz-me assim, ore por mim. E eu oro para a pessoa. Eu quebro a maldição sobre a vida da pessoa. Eu declaro bênção sobre a pessoa em nome de Jesus. A pessoa sai do pé de mim e vai falar com outra. E essa fala com outra. Então como é que está? Isto está muito mal, cada vez está pior. Ei, você não imagina como é. Os problemas são tantos e tal. Tudo o que eu orei mandou para a coxa de lixo. Destruiu tudo o que eu falei. Você está a ouvir? Destruiu tudo o que eu falei. Tudo. A culpa é minha. Não fui eu que falei. Você está a entender? A Bíblia diz assim, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, não pode. Por isso é que a Bíblia diz, quando dois de vocês concordarem a uma coisa, eu aprovo no céu. Concordarem, têm que estar de acordo. Têm que aceitar aquilo como sendo certo. E não podem voltar atrás. Porque se eu mesmo orar sobre um determinado assunto e depois disser, não, isto não é possível, tudo o que eu orei é destruído. Fica sempre a última palavra. A última palavra é que conta perante Deus. Mas Deus podia fazer de outra forma. Pois, nós podíamos semear no ar e as coisas nascerem no ar. Isso não é possível. Deus instituiu uma forma de crescimento. E então temos que agarrar na semente, meter na terra, meter água e então cresce. Não, mas eu queria andar no ar, eu queria voar. Pois, mas nós não somos pássaros. A única forma de voarmos é através de avião. Entenda uma coisa. Deus instituiu as coisas e construiu as coisas de uma determinada forma. A palavra de Deus nos mostra como é. Agora cabe a nós aceitar ou não aceitar o que a palavra de Deus diz. Se nós aceitarmos e fizermos como ela diz, vamos ser abençoados. Se não aceitar, paciência. Muita paciência.
Então, mas você está a dizer que a nossa vida pode mudar completamente. Completamente. Porquê? Porque a minha mudou. Porque a minha mudou. Porque eu oro e as coisas mudam. Eu já orei por pessoas e pessoas ficaram curadas. Pessoas até que nunca foram a uma igreja ficaram curadas e ficaram a olhar para mim e eu disse, eu não sou nada. Quem te curou foi Deus, não fui eu. É a mesma coisa que nós agarrarmos e vermos uma lâmpada a dar uma boa luz e dizermos, realmente, boa luz está aqui neste lugar, boa, tem uma boa luz. E nós começamos a dizer, isto é uma boa lâmpada, dá uma boa luz. E nós nos esquecemos. O que passa dentro daquela lâmpada é a eletricidade. Porque se cortarmos a eletricidade, nem que a lâmpada for a melhor do mundo, nunca vai dar luz. Sim, nós somos apenas veículos de Deus para abençoar as pessoas. Mas você tem que perceber que há blocos que nós temos que tirar da nossa vida. Há maneiras de pensar erradas que nós temos que tirar. Ouça, ou acreditamos em Deus ou não acreditamos. Mas acreditar plenamente, confiadamente, unicamente, exclusivamente, tudo mente. Sem mentir. Você está a entender? Só Ele. Uma das coisas que eu ouvi de um homem de Deus e que fiquei muito a pensar sobre isso. Nas Filipinas, ele tinha uma das maiores igrejas. Ele orava para as pessoas lá e as pessoas eram curadas. Depois, Deus disse para ele ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos começou por uma igreja pequena e se tornou uma igreja enormíssima, muito grande. Nessa igreja ele orava para as pessoas e as pessoas não ficavam curadas. E ele dizia, mas como é que é possível? Se lá nas Filipinas acontecia, ficavam curadas e aqui não ficam, porquê? Qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença? Nas Filipinas, a medicina é muito cara. Há pessoas que não têm dinheiro para poderem ficar curadas. Então, a única coisa que lhes resta é confiar em Deus e buscar a Deus. Por isso ficavam curadas. Nos Estados Unidos, a medicina é mais avançada e as pessoas têm dinheiro. E então o que elas pensam é, não, eu venho aqui a Deus. Caso não resultar, vou ao médico. Então a solução delas não é Deus. Não é buscar a Deus. É, caso funcione, funciona. Se não funcionar, há outro recurso. Isso é estar a honrar a Deus? Só aquelas pessoas em estado terminal e aquelas pessoas que não há solução dos médicos, essas recorrem a Deus, confiando unicamente e exclusivamente a Deus, e essas são curadas. E eu já ouvi não sei quantos exemplos desses. Uma senhora agarrou e foi ao médico porque achava que qualquer coisa que não estava bem, e então foi ao médico. Foram ver, fizeram exames e descobriram que um dos pulmões estava com tumor. Não sabiam se era maligno ou benigno, mas estavam com tumor. Qual foi a solução? A solução, você vai ter que ser operado e tirar o pulmão. Ela foi para casa e não... E orou, buscou a Deus e chegou ao pé do médico e diz, não, eu não vou ser operado. Vai ser muito complicado, porque se passar para o outro, não há hipótese.
Passado uns tempos, passou para o outro. Não havia hipótese. Com muita dificuldade, respirava. Andava de maca de um lado para o outro. E veio a reunião do homem de Deus. O homem de Deus orou por ela e nada aconteceu. Orou a segunda vez e nada aconteceu. Orou a terceira vez e nada aconteceu. E à quarta vez orou. E a pessoa sentiu e foi curada. E voltou ao médico. E o médico fez exames outra vez, repetiu exames, voltou a repetir e voltou a repetir e disse, mas nós não sabemos o que é que aconteceu, você está curada, você não tem nada no seu corpo. Você está completamente curada. E a minha pergunta é, será o Deus que construiu todas as coisas, o Deus que nos moldou do pó da terra, será que Ele não sabe como é que nós funcionamos? Será que Ele não sabe melhor que os médicos? Será que Ele não tem o poder de moldar tudo outra vez? E nos curar? A palavra de Deus diz que é Ele que nos sara. É Ele que perdoa todas as nossas enfermidades e sara as nossas enfermidades. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores para que pelas suas pisaduras, para aquilo que Ele sofreu, nós pudéssemos ser curados. Eu estou-vos a falar de cura, mas podia falar de qualquer área da sua vida. Será que Deus não sabe como é que funciona? Será que Deus não pode abrir portas que antes estavam fechadas? Será que Deus não consegue ir do 0 ao 1000? Hã? Há blocos que você tem que tirar da sua vida. Há maneiras de pensar erradas que você tem que tirar da sua vida. Há formas de viver que você tem que tirar da sua vida. E colocar blocos. Blocos novos. Blocos que vão defender. Por isso é que eu digo, quando dizem a mim coisas para a minha vida que não, eu começo logo a sorrir. Sabe porquê? Porque aquele que diz que não para mim não conhece o poder de Deus. E depois, no fim, Deus me dá a vitória. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque eu já levantei blocos, se calhar não os suficientes, mas levantei alguns blocos do qual eu confio em Deus. Por isso o título da mensagem de hoje, bloco a bloco. Bloco a bloco tem de ser retirado da nossa vida, maneiras erradas de pensar, maneiras erradas. Eu tive pessoas dentro da igreja que eu ouvi de dizer assim, não, eu estou doente, eu estou com problemas, eu tenho que ser sincero e tenho que falar os problemas. E a pessoa tem razão. Mas agora vamos pensar assim. Alguém vai semear uma semente. Mas depois, logo no dia a seguir, tira a semente da terra. Será que vai crescer? Não. Então porquê? Porque tirou. Quando se utiliza palavras que vão destruir a nossa vida, palavras negativas, você está a tirar a semente que foi colocada dentro de si para crescer. Quando a pessoa diz o que está a acontecer realmente na sua vida, o que ela está a semear é aquilo que ela está a falar. E o que ela está a falar é negativo, é isso que ela vai receber. Ela está a ser verdadeira,
correta, a ser verdadeira, mas ela não está a semear o que quer. Ela está a semear o que vê, os problemas que tem, e vai continuar a ter problema. Essa pessoa que disse isto morreu. Você está a ouvir? Outras pessoas que tiveram os mesmos problemas, andavam calados, aceitavam a oração, confiavam em Deus, e ainda hoje estão vivas. Então o que é que resulta? Explique-me uma coisa. Você vai a um restaurante, diga-me o que é que você faz. Você chega ao restaurante, mete-lhe o menu à frente e você diz: eu tenho que ser sincero. Eu tenho que dizer o que sinto. Tenho fome. E o empregado fica a olhar para si. Sim, já percebi. Não, tenho fome. E às vezes gaba a paciência de Deus para connosco. Mesmo. Meu Deus. Se Ele é infinito em amor, é infinito em paciência connosco. Às vezes, se fosse qualquer um de nós no papel de Deus, já tínhamos dado um pontapé em grande parte de nós. No entanto, Ele com o seu infinito amor, infinita paciência. Mesmo infinita paciência. Então o que é que você chega ao restaurante, o que é que faz? Olha, eu quero ver a carta de menu, eu quero isto, quero aquilo outro. Eu quero. Você quer ser curado? Fale o que quer. Fale o que quer. Não fale o que tem. Fale o que quer. Não fale o que tem. Fale o que quer. Esta é a diferença. É um empregado, pode-lhe trazer o que ele quis. E Deus vai poder abençoar a sua vida trazendo o que você quer. Não o que você tem. Deixa-nos mostrar aqui. Romanos 4,17. Vamos abrir. Eu quero que você... Eu vou-vos ler o versículo inteiro, mas eu quero que você tome atenção à segunda parte do versículo, que é esta que eu quero que você entenda. Porque foi assim que Deus criou tudo. Veja o que está aqui escrito. Romanos 4,17. E diz aqui, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu quero que você tome atenção à segunda parte. E diz aqui, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quem é que faz isto? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, se Deus faz isto, quem somos nós para não fazer? Nós temos que chamar as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que chamar as circunstâncias que estão-nos a acontecer que não são boas.
nós temos que dizer: eu já tenho. Eu já estou curado, eu já estou abençoado, eu já estou liberto, eu já tenho. Porque o Deus faz o mesmo. Chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama as coisas. Criação da Terra. Planeta vazio, sem nada, e Deus disse: haja luz. Chamou o que não havia em existência e houve luz. Nós somos filhos de quem? De Deus? Até o poder que está em Deus está em nós. Se você está num trabalho qualquer, seja o qual for, você quer lá ficar nesse trabalho, o que é que você tem que fazer? Falar o que os outros dizem? Não há esperança de ficar, há esperança de não ficar. Isso não interessa. Nada disso interessa. Interessa o que você está a falar. Você está-me a ouvir? Interessa o que você está a falar. O que você está a confiar, não o que os outros dizem. Não, os outros dizem: não é possível, não dá, não... não, nunca... Eles não conhecem o seu Deus, não conhecem o poder do seu Deus. Chama as coisas que não são como se já fossem. Obrigado, Pai, já estou efetivo. Obrigado, Pai, já tenho trabalho, este trabalho assim. Obrigado, Pai, que hoje ganho mais. Não, mas isso não é possível. Não, isso não é possível, não, porque há uma tabela. É só se dirigir àquele valor, não há possibilidade de haver mais. Diz quem? Quem é que disse isso? Diz o contrato, diz as pessoas que lá trabalham, diz os dirigentes, diz os patrões. E Deus, o que é que diz? Tudo o que tu disseres. Tudo o que disseres. Crer. Se creres que se fará assim como tu dizes, tudo o que disseres será feito. Quem é que tem mais poder? Aqueles que governam ou Deus? Quem é que tem mais poder? Então diga-me uma coisa. O que é que nós vamos fazer? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, muito sinceramente. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que vou fazer. Porque na minha vida, já chegou uma altura em que eu sinto que tenho a abertura de Deus para fazer algo mais. Então eu vou agarrar e começar a cartar blocos muito grandes para a minha vida, para fazer uma nova coisa, algo maior, algo que Deus quer na minha vida. E é isso que vai acontecer no nome de Jesus. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Você está a entender? Tentam trazer muita coisa, tentam impedir muito, dizer que não é possível, não dá. Pô, você imagina quantas vezes é que eu ouvi não? Você imagina quantas vezes eu já perdi porque deixei que esse não continuasse na minha vida e não o tornei em sim? Mas todas as vezes que eu não aceitei e continuei em frente e confiei em Deus, todas as vezes eu fui abençoado. Então está na altura de você fazer alguma coisa. Tirar aqueles blocos que estão errados. E começar a colocar novos blocos. Blocos de confiança em Deus, impregnados de Deus, cheios de Deus. Que vão mudar completamente a sua vida. Completamente a sua vida. Você está disposto? Você quer fazer isso? Quer ser abençoado?
para mim, vai ser do 0 ao 1000. Em todas as áreas da minha vida. Do 0 ao 1000. Inclusive nos vídeos, do 0 ao 1000. Como é que isso vai acontecer? Não sou eu, é Deus. Estou descansado. Quem é que me cura? Deus. Quem é que me abençoa? Deus. Quem é que faz todas as coisas? Deus. Quem é que vai operar? Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E peço que as pessoas fiquem de pé, se faz favor. Mesmo você que está sentada de cadeira de rodas, fique em pé em nome de Jesus. Você pode estar a rir ou a pensar em alguma coisa, mas fique de pé perante Deus. Confie nele. Confie na minha palavra, naquilo que eu falei, porque é a palavra de Deus. E vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu creio em Ti. Creio no Teu poder. Creio que Tu podes todas as coisas sobre a minha vida. Mais do que qualquer humano. Eu creio em Ti. Por isso, Senhor, eu Te agradeço. Que eu já estou curado de todos os órgãos do meu corpo, no nome de Jesus. Eu creio. E eu recebo agora mesmo essa cura no meu corpo, no nome de Jesus. Eu creio que eu já estou abençoado, ricamente abençoado financeiramente, no nome de Jesus. Eu creio e eu já tenho. Obrigado, Pai. Que há paz e harmonia no meu lar. O meu casamento é muito bom. O meu relacionamento com meus filhos é muito bom. E eu te agradeço, Senhor, que em todas as coisas Tu me tornaste mais que vencedor. E eu já tenho vitória em todos os assuntos da minha vida, no nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu recebo no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Só Tu podes. E eu creio. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. Ande com Deus. E você vai ver a sua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém.